Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente e seguimos com uma entrevista especial com o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo. Falamos aqui das principais ações da saúde em Mato Grosso no enfrentamento à pandemia. E vamos dar continuidade agora com a entrevista com o secretário. Bom, no bloco anterior falamos muito sobre a imunização e até para a gente esgotar esse assunto, secretário, é importante as pessoas entenderem os avanços da imunização. Por exemplo, vamos trazer esses números de forma mais localizados. Nós tivemos aqui registros do número de mortes, 100 mortes aqui na região metropolitana por 6 dias. Em Rondonópolis tivemos aí 40 dias sem o registro de mortes e mesmo assim muitas pessoas colocam em xeque a eficácia da vacina. Tem gente que diz que não vai se vacinar de jeito nenhum. De que forma o governo do estado vai continuar trabalhando para conscientizar essa população, essa minoria talvez? Ou eu posso de fato chamar de minoria ou não é bem assim, secretário? Os números mostram uma outra realidade em relação ao fato dessa abstenção à vacina? É uma minoria, mas é uma minoria muito substancial, né? Os dados apontados, analisados na última sexta-feira, nós temos no estado de Mato Grosso mais de 400 mil pessoas que não vacinaram. Eu estou falando em relação à população total, né? Inclui-se nesse conjunto todos os cidadãos, aí, inclusive aqueles que não foram elegíveis inicialmente para o público vacinado. Existem 900 mil pessoas que não concluíram dizer assim, que não receberam 2 doses de vacina, né? Ou recebeu a primeira, não completou o ciclo. Eu estou falando desse cálculo proporcional à população. Então, nós temos uma média de cobertura vacinal no estado de Mato Grosso, cobertura vacinal da Covid, de 54% da população mato-grossense que receberam as 2 doses. Nós temos, em relação ao público vacinável, aquele que já foi elegível para ser vacinado, ou seja, acima dos 12 anos, o nosso resultado é de 68%, quase 70% já daqueles vacinados. Então, nós temos um conjunto grande. Qual a estratégia do governo do estado? Essa estratégia ela tem a ver com aquilo que nós discutimos no COI, né? O COI, que é o Comitê de Enfrentamento à Pandemia no estado de Mato Grosso, e também na CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartita, onde nós sentamos com os secretários municipais para discutir o assunto. Nós fizemos uma radiografia e entendemos que tem no mínimo 74 municípios do estado de Mato Grosso que estão abaixo da média de cobertura, que é 54. Nesse abaixo da média, nós temos municípios que chegam a 21% de cobertura vacinal. Então, é claro que esses municípios eles estão mais vulneráveis e eles trazem o estado todo para uma vulnerabilidade que a gente precisa atacar. Então, agora, nós vamos fazer reuniões pontuais, regionais, com prefeitos, secretários, Ministério Público, com as autoridades constituídas para buscar caminhos e saída de como nós podemos auxiliar. O senhor tem aí alguns exemplos para dar para a gente já fazer uma cobrança aqui também? Olha, eu prefiro, é véspera de Natal, né? Estou com Jesus no coração, eu não queria expor nenhum gestor. Esses dados, Kleber, eles são públicos. Qualquer cidadão que acessar o nosso painel, né, se pedir oficialmente à secretaria, eu vou ter prazer em comunicar, porque é público, não há o que eu esconder. Já está solicitado, passado o Natal nós vamos veículo de comunicação, eu aqui dizer qual é o município, fica desconfortável. Mas são mais de 70 que estão abaixo. Né? Muita coisa. Então é importante. E são municípios que eu sei que têm dificuldade, aspectos geográficos que atrapalham muito, são municípios menos abastados, e o governo do estado está à disposição para ajudar. O governador nunca deixou de atender um pleito nosso, tanto é que nós levamos a proposta do programa Imuniza Mais MT, que é um programa que foi desenhado antes da pandemia. Quero deixar claro que não foi algo que surgiu agora. A pandemia só atrapalhou o lançamento dele, depois nós aperfeiçoamos. É um programa que mensura a performance dos municípios de cobertura vacinais em 12 vacinas. Nós premiamos no mês de setembro, analisando 2 vacinas, que é a da Covid e da influenza, e agora estamos fechando esse mês de dezembro os dados e possivelmente no mês de janeiro nós vamos fazer uma nova rodada de premiação em que os municípios começam numa escala que vai de categoria bronze, prata, ouro e diamante, galgando posições baseadas em suas coberturas vacinais. O nosso governador Mauro Mendes, ele entende que
E precisa ter alguns indicadores de boa gestão. E quando os pleitos chegarem ao Palácio, ele quer olhar para os indicadores. Como é que está o indicador de cobertura da atenção básica da população? Como é que está a cobertura vacinal? Para que ele possa também reconhecer e ajudar as prefeituras nesse aspecto. Então, além de estimular, a prefeitura também ganha prêmio, recurso para aplicar na área da saúde. E é um programa que foi desenhado para 4 anos, que não tem a ver apenas com premiação. Tem infraestrutura, aquisição de câmaras frias, nós ampliamos a nossa central de armazenamento de vacina, tem aquisição de veículos, tem uma campanha publicitária que está hoje na mídia do Estado de Mato Grosso para incentivar as pessoas a vacinarem, enfim. Mas nós vamos agora, em relação à Covid, atuar mais fortemente com os municípios que estão com menor cobertura e que têm mais dificuldade. Secretário, o senhor, ainda sobre vacina, o senhor, semana passada, chegou a postar uma foto sua na UTI, no período em que, numa das vezes que o senhor teve se tratando da Covid, está aí a foto no ar, sendo exibida, para incentivar as pessoas a se vacinarem. Isso está surtindo efeito. E outra coisa, qual que seria o patamar mínimo aceitável, necessário, para dar uma tranquilidade para a sociedade de que a tal imunidade de rebanho ou de barreira de imunização está assegurada? O melhor cenário, como é definido na maioria das campanhas vacinais, é uma cobertura a partir de 90% da população. Esse é o ponto ideal para que a gente possa criar uma barreira de impedir que neutralizar praticamente. O vírus procura alguém para infectar, ele acha só imunizado, né? É isso que acontece com a imunidade de rebanho. Olha, Kleber, essa foto é quase impossível olhar para ela e eu não me emocionar. Eu estava buscando algumas imagens para uma necessidade interna nossa e meu celular, eu cheguei nas fotos de quando eu estava internado. Eu não permiti que nenhum dos meus filhos ficasse no hospital, que pese o hospital autorizou, mas meu filho mais velho também tem doença de Crohn. Ia ser pior para mim se eu infectasse, deixasse alguém na situação. Então, o meu filho ele ficava quase que 24 horas no telefone acompanhando e pai, não entuba, pai, você tem que aguentar. E a enfermeira tirava foto e filme para mandar para minha família. Então eu naveguei nessas fotos e fiquei emocionado e assim, a foto não diz tudo. A foto é um retrato no tempo, mas a angústia de quem está nessa situação, porque o entubado, é bom que as pessoas saibam, o entubado está sedado, está dormindo, ele não sabe o que está acontecendo, né? Ele está com uma carga de medicamento grande justamente para ele não sofrer, né? Por isso tem uma máquina respirando por ele. Mas você acordado com essa máscara, que é muito desconfortável, só se simular alguém fazendo isso no estado normal para saber a angústia que é. Então, vem toda aquela imagem do sofrimento. Eu não gostaria que ninguém passasse por isso desnecessariamente. É o que o senhor estava dizendo, que o entubado está sedado. O senhor aí não estava sedado? Não. Eu estava... Então está vendo tudo que está acontecendo? Estava vendo tudo, né? Eu já estava nessa fase aí, eu já estava do meio para perto da recuperação. A minha fase aguda já tinha passado, mas aqui eu ainda dependia de oferta de oxigênio e de usar máscara, porque o pulmão estava debilitado ao tal ponto que ele vai atrofiando, né? Ele vai reduzindo sua capacidade respiratória e você precisa de uma máquina para empurrar ar para dentro, para dilatar ele, senão você vai perdendo até o ponto que o pulmão ele fica ineficaz, não tem mais sua função. Então aqui, e a diferença do entubado, que o entubado ele tem no mínimo 3 medicamentos necessários, né? Que são bloqueadores musculares, para o paciente não ficar se debatendo. Em algumas imagens, alguém pode até ver paciente que é amarrado na cama, é por isso, porque se ele debater, vai desconectar tudo que está nele, né? Tem os anestésicos e os sedativos. Os anestésicos para não sentir dor e sedativos é para dormir, para que os efeitos do remédio façam efeito e ele precisa de oferta de oxigênio. Quem faz isso é uma máquina, né? Em alguns casos mais graves, tem até uma máquina que tem que fazer toda a troca gasona sanguínea necessária para o paciente ficar vivo. Então, assim,
quase o percentual das pessoas entubadas que foram a óbito no país, ela foi muito grande, chegou a 80% praticamente, né? Então, era tudo para não entubar. E eu confessei para vocês que chegou um momento que eu não conseguia me adaptar à máscara, eu pedi para ser entubado, porque o sofrimento era tão grande que eu falei, pô, eu vou dormir e seja o que Deus quiser, se eu vou acordar um dia ou não, só Deus sabe, mas resistir, eu acredito isso muito ao meu filho, que ficou o tempo inteiro dando energia. Então essa foto, ela diz um pouco dessa angústia. Como eu sei que tem pessoas que talvez ainda não se vacinaram, mas não é que estão 100% convencidos. Não se vacinaram por negligência, por não colocar isso na ordem de prioridade, né? Ah, não deu, no dia tal eu não pude, porque eu tinha um problema no serviço, não sei o quê. É esse que eu quero convencer, né? Porque se, eu até respondi ao Kleber um dia, se eu convencer um e esse cara se salvar, já valeu a pena, né? Eu não estou preocupado se isso aí é para convencer a população inteira. Eu estou desde o primeiro dia dessa pandemia falando, tentando convencer as pessoas, mostrando evidência que não é o eu acho, não é o que o secretário de saúde acha, gente. Está aí uma pesquisa recentemente publicada pela Fiocruz, uma das maiores instituições de saúde desse país, que mostra a eficácia das vacinas e mostra um resultado melhor do que aquele do período de teste. Porque o grande problema é falar assim, não houve tempo suficiente para testar a população, uma vacina demora muitos anos para ser desenvolvida, essa foi em tempo recorde, né? Parece que foi feito assim tudo a qualquer forma. E agora, 150 bilhões de pessoas que foram vacinadas. O banco de dados dessa pesquisa é de 150 milhões de pessoas que foram vacinadas. E que mostra uma eficiência de mais, em alguns casos, de 90% de casos graves, que praticamente não acontece com quem é vacinado, e de óbitos também. Então, ela está à disposição para as pessoas poderem acessar, né? Mas eu só sou mais um cidadão tentando convencer alguém. Eu estou, como eu disse, né? Talvez seja a derradeira intenção minha de convencimento de alguém. Eu acho que viver é muito bom, estar aqui é muito bom. Eu estou feliz demais da conta, eu vou passar o segundo Natal com meus 5 cuiabaninhos que eu mais uso, mais amo. Que são meus 4 filhos, a minha neta e a minha nora. E isso é muito legal. Ter escapado da Covid e estar aqui, não tem preço. Mas por isso eu gostaria que todos pudessem pensar um pouco nisso. Aí eu apelei, coloquei essa foto, eu postei na minha rede social, na minha rede particular. Isso não é uma foto que eu postei no site institucionalizado do governo do estado, da Secretaria de Estado, como as pessoas postam fazendo bolo, fazendo churrasco, passeando. Eu resolvi fazer esse apelo e torço para que muitos mais façam isso. Conte a sua história da angústia que teve com a Covid, né? Bata um papo com quem ficou vários dias no hospital e depois que, quando vai levantar da cama, sequer consegue parar em pé. Seu organismo murcha, os músculos perdem todo o volume. Você tem que renascer, reaprender a andar. Até hoje, eu trabalho numa secretaria que tem 3 andares, infelizmente ela não tem elevador. Vai ter porque vai ser feita uma reforma completa, já está previsto ter elevador. Eu chego no 3º andar, tenho que encostar na parede para conseguir buscar ar. E olha quanto tempo, já fez um ano que eu saí, né? Eu comemorei agora, no mês de novembro, 1 ano que eu saí do hospital. E olha que essa doença vai me acompanhar, eu nunca mais vou conseguir atingir, recuperar a capacidade pulmonar que eu tinha, né? E tem outras comorbidades, enfim. Eu acho que não vale a pena arriscar. Eu acho que até os convictos que, por questão religiosa, possam entender isso, faz uma oração, pede perdão a Deus. Nesse momento, por favor. Secretário, o senhor falou de convencimento dessas 400 mil mato-grossenses que não se vacinaram nem com a primeira dose. O governo vai adotar algum tipo de estratégia diferente para convencer esse contingente de 400 mil e vai, de repente, estipular uma meta, um prazo, pelo menos metade que se vacine até meio do ano que vem, por exemplo? Emendando a pergunta do Daniel, o senhor acredita que o passaporte da vacina é um incentivo importante ou o senhor acha que ele não vai surtir efeito? Olha, eu vou pegar carona em muitos dos seus comentários, né? Direitos e deveres, a gente tem direitos, mas não são irrestritos, né? Para usar o seu exemplo, para dirigir tem que ter carteira. Você pode ir e vir em qualquer via pública, mesmo tendo carteira, ou adicionar um pedacinho e emendar na sua. Quer dizer, é uma via de mão dupla, eu posso ir na contramão, eu tenho direito de fazer isso e colocar em risco aqueles que estão trafegando ali.
Então, o meu entendimento é esse, que para a proteção da coletividade, direitos individuais são questionáveis. Eu não entendo que uma regra ela precisa ser assim, ampla, geral e irrestrita. Por isso que eu defendo a discussão. Em alguns aspectos, em alguns ambientes, eu acho que é prudente ter o passaporte, sim. Ali é um ponto de convergência de muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Que vão ali. Por conseguinte, quanto mais pessoas circulando, maior a probabilidade de alguém ser infectado. E alguém que acredita que a vacina é eficaz, que se vacinou, que fez a sua tarefa, não é justo que ele seja colocar em risco ao lado de um que não queira, né? Eu dei um exemplo em um programa recentemente, que eu vou fazer uma festa na minha casa. Eu não tenho direito de estipular qual é a regra de quem eu vou convidar, né? Peraí, ó, eu tenho pai, mãe, avó, que tal? Eu só vou receber você na minha casa se você estiver imunizado, no mínimo, ou me comprovar que você tomou uma vacina ou que você não está infectado. Isso é ilegal? Então, quando eu sou contra uma regra, por exemplo, obrigatória, do tipo, é proibido proibir, aí eu não tenho como concordar. Eu não posso aceitar, e estou fazendo isso com uma certa dificuldade, que dentro de um hospital exclusivo de atendimento à Covid, um profissional da saúde se recuse a vacinar. Ele está colocando em risco os pacientes, toda a nossa equipe, no momento de colapso que falta gente. Aí tem que ter um mecanismo de persuasão para você fazer isso. Então, respondendo, Daniel, o governo estuda isso. O governo do Estado tem tentado não ir a fórceps, obrigando, porque no entendimento do governo do Estado, os prefeitos, os que foram eleitos para essa responsabilidade também têm autonomia para isso. Assim como decide fazer uma festa, né, fazer um show no Natal, no Réveillon, no Carnaval, também tem poder para decidir regras mais rígidas. Então eu defendo sim, que acesso a serviços públicos, que é aberto a toda a população, a ambientes, hospitais, escolas, etc., eu acho que tem que ser uma certa prudência e se alguém efetivamente ainda continuar com essa resistência, a gente tem que proteger os que querem, né? Então, assim como você pode escolher ir no médico que é negacionista, aquele que não pode exigir e falar, não, eu só vou atender pacientes aqui que estejam imunizados. Então, o passaporte ele pode ser utilizado. Secretário, ao externar o seu drama pessoal com a Covid-19, o senhor disse algo muito importante, sequelas. O senhor mesmo acabou de dizer que acredita que nunca vai ter a cura de algumas sequelas deixadas pela Covid. E aí eu pergunto, cadê o centro de atendimento pós-Covid? O senhor até mesmo chegou a reiterar que teria e daria uma atenção especial para esta unidade. O Estado, a Secretaria de Saúde, vai implementar ou não, secretário? Só salientando para que não tenha mal entendido. Não existe ainda remédio específico para a cura da Covid, né? E nós estamos falando agora já não é mais da Covid, é dos efeitos colaterais da Covid, das sequelas, né, que surgem quando uma pessoa principalmente tem o estado grave da doença e que acaba afetando inúmeros órgãos. Não somente nós aqui no Mato Grosso, como o Ministério da Saúde já está desenhando um programa especial até de financiamento para que tenha os centros de reabilitação, né? Nós já estamos fazendo isso hoje, não em grande escala, nós já fazemos no Hospital Estadual Santa Casa, no CRIDAC, mas isso é incipiente ainda para o número de sequelados que nós tivemos. Então, esse assunto é debatido no CONAS, há necessidade do governo federal aportar recursos, porque nem todos os estados têm características financeiras capazes de fazer esse enfrentamento. Nós vamos precisar de uma legião de fisioterapeutas para enfrentamento a isso, mas nós estamos na fase final de desenhar um programa que nós vamos levar à apreciação da CIB, para que seja institucionalizado no Estado. Inclusive vou levar a proposta ao governador Mauro Mendes para que também a gente crie um repasse fundo a fundo para subsidiar isso. Nós estamos, eu diria assim, para embrionária nisso, estamos atendendo, mas é insuficiente pelo tamanho da demanda que vem pela frente. O pós-Covid tem um desafio grande para o país em relação às pessoas que terão sequelas da Covid. Kleber Lima. Secretário, nós já vamos para o próximo bloco ou não? É a última desse bloco? Não, ainda temos. Vamos para o encerramento. Estou censurado aqui de fazer uma pergunta para o senhor sobre sequela da Covid. O senhor falou que atrapalha o desempenho pulmonar. Pode fazer? Pode. Vou perguntar então, porque é bom para ter umas pessoas que não querem tomar vacina e talvez esse exemplo possa incentivá-las. Qual que é a sequela para uma pessoa que pegou Covid na hora do desempenho sexual? Afeta?
Enquanto o paciente ainda estiver tomando corticoide, isso compromete, né? Pode tentar que não vai conseguir. Pois é, tá vendo? Aí você, machão, que não quer tomar vacina, aí, tá sujeito. Mas não é só para quem faz tratamento de Covid, né? Tem medicamentos que realmente inibe a sua libido e traz dificuldades. Passado esse período, que não é superior a 30 dias, depois que você deixa de tomar o corticoide, você volta às suas atividades normais. Eu, particularmente, estou muito melhor hoje que já estive. Muito bem. Secretário, depois de curado, né? Mudando um pouco de assunto, o senhor citou no primeiro bloco o Hospital Central, uma obra que foi iniciada em 1984, está paralisada esse tempo todo, passou por diversos governos. Em novembro de 2020, o governo do estado anunciou a retomada das obras. Naquele dia, acho que foi dia 6 de novembro de 2020, a estimativa inicial era de que a construção e conclusão da obra custasse 92 milhões de reais e fosse entregue até novembro de 2022. Esse cronograma, ele vai ser cumprido? Esse custo, ele pode chegar passar dos 100 milhões ou vai ficar nesse patamar? O senhor acredita que essa obra vai ser entregue ainda na gestão Mauro Mendes? Eu acredito. O governo tem uma característica que ele não desiste das suas metas antes que tenha que repensar e prorrogar. Então, a determinação do governo é que essa obra esteja concluída até o final do ano que vem. Nós tivemos um pequeno problema inicial agora com a falta de aço no mercado, isso já foi restabelecido. Então, assim, aquela parte da fundação, né, e lá é uma estrutura, a arquitetura, o estrutural desse projeto, ele é praticamente metálico, né? Quem passa lá do lado vê a estrutura metálica toda sendo armada para depois vir as paredes, laje, etc. Mas isso já foi suprimido, então hoje praticamente todo o material de fundação da estrutura metálica está no canteiro de obra, qualquer um pode ir lá e checar isso. Então agora está colocando o pé no acelerador para recuperar um pouco do tempo perdido. E a gente eu tenho no mínimo 2 reuniões semanais para tratar desse hospital. Então a pretensão do governo é que ele esteja pronto. Tem uma equipe que fica responsável pela obra e tem uma equipe responsável pelo seu recheio. Né, equipamentos de alta tecnologia que precisam ser adquiridos, tem uma equipe debruçada nesse momento para fazer com que até o final do ano que vem o governo consiga fazer as entregas que foi previsto. Secretário, infelizmente mesmo com a pandemia, as outras doenças não deram trégua, elas continuam e também, principalmente, a necessidade de muitas cirurgias, tem uma fila de espera imensa. De que forma, secretário, resolver essa equação? Pode ter um mutirão e, de fato, eficaz para zerar a fila de espera? É possível isso? Olha, com determinação é possível, né? É claro que como é que faz uma fila, né? Quem entrou ontem na fila, está na fila, né? Então essa fila ela é infindável, né? Todo dia ela tem alguém entrando e tem alguém saindo. O grande problema é que antes da pandemia, a saúde já ia mal, né? Devendo tudo, fornecedores. Então assim, essa fila não andava pela ineficiência, né, dos hospitais, que não tinha material, não tinha profissionais, enfim, era um colapso total. Aí veio a pandemia, o governo federal para ter leitos disponíveis para atender a Covid, que era urgente, emergência, né? Em pouco tempo a pessoa colapsava, determinou a paralisação das cirurgias eletivas no país. E aí até quem não atendeu o Covid parou, né? Por incrível que pareça, eu acho que foi um erro muito grande do Ministério da Saúde, os prestadores de serviço do SUS, que tinham contratos com o SUS, com metas de execução de cirurgias, pararam de fazer. E o Ministério da Saúde decidiu que, mesmo assim, eles deveriam receber pelo que não fizeram. Continuou pagando. Diz que para não colapsar esses hospitais, mas no mínimo tinha até atrelado uma produção mínima ou uma conta corrente que depois ia ter que fazer. Isso não aconteceu. Então ficou cômodo para alguém falar, não, mesmo se eu não fizer nada eu vou receber. E não fizeram, e essa fila ampliou de forma substancial. Quando agora os nossos hospitais começam a ter condição de retomar cirurgias eletivas, eu faço um estudo e chego à conclusão que a rede hospitalar do governo do estado é insuficiente para, num prazo um pouco mais rápido, suavizar essa fila. Eu levei ao governador o projeto que é emitir mais cirurgias. Esse projeto ele tem, inicialmente,
a meta de 25 mil cirurgias, mais de 80 mil procedimentos ambulatoriais hospitalares, porque alguns parece que é uma cirurgia, mas não é. Por exemplo, o cateterismo não é uma cirurgia, é um procedimento de alta complexidade, mas que a pessoa necessariamente precisa ficar internada mais de um dia no hospital. E esse projeto vai investir 105 milhões, e aí nós lançamos mão da rede privada e pública municipal para nos ajudar nisso. Então o município pode apresentar um plano, contratar na rede privada esse serviço e o governo aporta os recursos. Nós já aprovamos 37 planos de cirurgias eletivas feitos por municípios ou consórcios municipais de saúde, o maior deles 17 milhões do consórcio do Vale do Teres Pires. Na última reunião aprovamos o primeiro aqui de Cuiabá, na ordem de 16 milhões. Então aqueles que me ouvem nesse momento sabem que o governo do estado não discrimina município nenhum, né? Talvez o município que mais vai apresentar, eu sei que tem vários outros planos já apresentados, nós aprovamos o primeiro, mas se não me engano em Cuiabá são mais de 60 milhões em planos, porque aqui, o centro de tudo, aqui estão os prestadores de serviço, então independentemente de quem seja o gestor, é a população que vai ser atendida. E nós aportamos, no momento que eu publico a portaria, 30% daquilo que está previsto no plano, dinheiro na conta do município, até para não ter medo de não receber do governo do estado. Então eu tenho certeza que será um programa de sucesso. Já fechamos contrato com o Hospital HGU na área cardiológica, na área da oftalmologia, que é um problema grave no estado, a maioria dos hospitais não ofertam essa modalidade. Nós fechamos um grande pacote de cirurgias e procedimentos com Lions, que recentemente inaugurou um hospital. Então, assim, e se faltar, se os 105 milhões, dos 105 nós já comprometemos em planos mais de 60 milhões. E se faltar recurso, tenho certeza que o governo do estado vai aportar mais para que, de forma mais rápida, somado àquilo que já está feito nos hospitais regionais. Nós já estamos fazendo cirurgias eletivas em todos os nossos hospitais regionais, inclusive fazendo mutirão. Mas nós queremos ampliar essa velocidade e aí o governo está aportando recursos em parceria, e eu agradeço a todos os municípios que estão correspondendo com essa iniciativa do governo do estado. Secretário, vamos novamente para o intervalo, mas voltamos. Só fica aqui, por favor, tá bom? Gente, olha só, um intervalo bem rapidinho. Na volta, vamos concluir, então, a entrevista especial com o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo.